Olá, eu sou a Ana do Cozinha, História e Sabores Israelenses. Hoje eu vou trazer para vocês o especial da Semana Santa. E não só, eu vou trazer para vocês uma receita de peixe muito gostosa, sem usar o bacalhau e muito barata, mas eu vou mostrar para vocês um dos lugares mais importantes aqui de Israel para os meus amigos cristãos, que é a Vila Dolorosa, o Santo Sepulcro, onde nós vamos ver o Calvário e a edícula onde Cristo ressuscitou. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho da cidade velha de Jerusalém, que foi tão importante na história dos cristãos e na Semana Santa. Vamos lá e vamos conhecer tudo isso juntos. E aqui em Jerusalém, dentro da cidade velha, como vocês podem ver, tem um marco que inicia a Via Dolorosa. A Via Dolorosa foi a via onde Jesus carregou o próprio crucifixo antes de ser crucificado no Calvário, dentro da igreja do Santo Sepulcro, que não existia naquela época, só foi construída nesse lugar. A Via Dolorosa até o Santo Sepulcro são mais ou menos 600 metros, e quando não se parece tanto assim, vocês podem imaginar que é uma subida dentro da cidade velha, é um caminho muito íngreme, muito difícil, inteiro de pedra, onde seria muito difícil, quase humanamente impossível, de uma pessoa carregar uma cruz daquele tamanho para ser crucificado lá naquele lugar, no lugar do Calvário. Nós estamos aqui já na entrada da Igreja do Santo Sepulcro, aqui em Jerusalém, na cidade velha de Jerusalém. O Santo Sepulcro, a Igreja do Santo Sepulcro, foi inicialmente construída como um templo pagão e depois é que foi transformada num templo para preservar tudo o que sobrou do túmulo de Cristo, da pedra onde o corpo de Cristo foi preparado, que nós vamos ver, e também da edícula onde Cristo ressuscitou. Nós estamos aqui na entrada do Santo Sepulcro em Jerusalém. O Santo Sepulcro é uma igreja que hoje é controlada por 3 igrejas diferentes: os armênios, os gregos ortodoxos e a Igreja Católica Romana. E o motivo disso é porque é uma igreja tão importante que cada igreja quer ter sua parte na administração e no cuidado a essa igreja tão importante para os cristãos. E aqui neste local é o Calvário, o lugar onde acreditamos que Cristo foi crucificado para depois ser enterrado na edícula, que nós vamos ver de onde ele vai ressuscitar. Este é o Calvário. Aqui logo na entrada do Santo Sepulcro nós temos aqui a Pedra da Unção. A Pedra da Unção foi a pedra onde o corpo de Jesus, após a sua morte, após a crucificação, foi lavado e então transportado para ser enterrado, como nós vamos ver aqui, na edícula de onde ele vai ressuscitar. E este lugar aqui que vocês estão vendo é a edícula. É o local onde Cristo foi enterrado e então ressuscitou no domingo de Páscoa. A gente vai tentar entrar, eu não sei se é permitido, se possível a gente vai fotografar também e mostrar para vocês. E aqui nessa edícula é o local onde Cristo foi enterrado e ressuscitou. Como vocês estão vendo, a entrada não é permitida, mas aqui é um altar onde as pessoas vêm rezar. E essa época do ano normalmente está cheia de turistas, mas por causa da pandemia não temos quase ninguém aqui. Muito pouco turistas e alguns padres e algumas freiras que estão aqui. E aqui dentro do altar da edícula onde Cristo ressuscitou, nós podemos encontrar a pedra original do túmulo de Cristo, que foi colocada neste túmulo antes da ressurreição. Essa é a pedra original que pode ser tocada. E aqui, como vocês podem ver, velas acesas sempre e água benta. Agora que nós já terminamos um passeio incrível pela cidade velha de Jerusalém, chegou a hora de voltar para a cozinha e fazer aquela receita especial para a Semana Santa. Como vocês sabem, no Brasil o usual é comer o bacalhau na Sexta-feira Santa. Mas não só o bacalhau está muito caro, como também existem outras opções de peixe. Na verdade, os cristãos do mundo todo evitam a carne, tem outros cristãos que inclusive fazem jejum nessa época, mas como tradicionalmente se come peixe ou não se come carne, eu vou contar para vocês um pouquinho do que se come aqui em Israel. E um dos pratos mais adorados aqui é esse peixe que eu vou ensinar para vocês. Para esse peixe nós vamos precisar de filés
de peixe branco limpo, que no meu caso eu estou usando a tilápia, tá? Que é muito facilmente achado no Brasil, é um peixe barato e de carne firme. Vocês podem usar qualquer outro peixe branco desde que ele tenha carne firme. Nós vamos precisar de uma cebola cortada em pedaços bem pequenos. Pode usar o processador? Pode. Aqui eu piquei à mão mesmo. Nós vamos precisar do suco de 3 limões sicilianos ou 2 limões comuns, limões grandes, tá, gente? Não é limãozinho pequeno, vocês podem ver a quantidade aqui. Como o limão siciliano é um pouco mais suave, a gente pode usar um pouquinho mais. Se for usar o limão que a gente está acostumado no Brasil, usar um pouquinho menos. Nós vamos precisar de um copo, um pouco mais, um copo e meio de caldo de legumes, que no meu caso eu tenho sempre congelado aqui em casa. Sempre que eu faço uma sopa de legumes eu reservo, mas quem não tiver ou não quiser preparar uma sopa de legumes, pode usar o caldo de legumes pronto. 3 dentes de alho fresco, tá? Que vocês podem encontrar em qualquer supermercado, descascados. Pimenta do reino e cúrcuma ou açafrão da terra. Nós vamos usar meia colher de chá de pimenta do reino para quem gosta e meia colher de chá de cúrcuma para quem gosta também, mas é importante no prato. E aqui a nossa estrela, que é a folha de beterraba. A folha de beterraba, gente, no Brasil ela é normalmente descartada, as pessoas jogam ela fora mesmo. Essa folha aqui, que é a folha da beterraba que a gente compra. Mas se vocês forem na feira, vocês podem pedir e normalmente vocês vão ter isso até de graça ou com preço muito baixo mesmo. Quem não conseguir encontrar a folha da beterraba pode substituir por couve? Pode sim, mas não é exatamente a mesma coisa. Eu vou dar a receita original para vocês. Além disso, nós vamos usar salsinha e coentro para decorar e no final do cozimento. Quem não gostar de coentro, deixa só a salsinha. Quem não gostar de nenhum dos dois, também não precisa colocar. O que a gente vai fazer é o seguinte: depois de lavar e higienizar todas as folhas da beterraba, nós vamos tirar essa parte branca. Eu vou alinhar minhas folhas para ficar mais fácil de tirar essa parte branca, que é o caule da folha, tá? Essa parte aqui a gente não vai usar, tá, gente? A gente pode até cozinhar e fazer uma salada com ele, mas não é o que a gente vai fazer hoje. E agora eu vou cortar em fatias fininhas a minha folha da beterraba. Aqui eu acho que é mais legal cortar à mão mesmo e não usar o processador, porque aí a folha fica menos grossa. Quem for usar a couve, pode cortar a couve bem fininha ou comprar ela já cortada fininha, serve também. Os nossos dentes de alho a gente vai cortar também. Quem gostar do sabor mais acentuado de alho pode cortar em fatias finas. Aqui eu vou cortar o meu dente de alho em 4, porque eu não gosto tão forte assim. Então eu corto só em 4 no comprimento e é assim que eu vou usar. O nosso filé de peixe já tá limpo, já tá pronto, então não tem mais nada para fazer com ele. Só lavar e vamos colocar ele na panela. Então agora, gente, que a gente já tem todos os nossos ingredientes preparados, nós vamos para a panela. Bom, gente, agora que a gente tá aqui na panela, a gente vai começar colocando um pouquinho de óleo. Eu vou usar azeite nesse caso, mas vocês podem usar o óleo que vocês quiserem. E a gente vai começar por refogar a cebola. A nossa cebola picadinha, como eu já expliquei, a gente vai refogar em fogo não muito alto, que é para ela não queimar. Quando a nossa cebola já estiver transparente, a gente vai adicionar o alho e depois as folhas de beterraba. Olha, gente, agora que minha cebola já tá ficando transparente, antes dela pegar a cor, eu vou adicionar o alho. O alho a gente sempre tem que tomar cuidado para ele não queimar, porque se o alho queimar, ele vai ficar com gosto amargo e vai deixar a nossa comida com gosto amargo também. Então, levemente a gente refoga o alho, muito levemente. E quando a gente vê que ele tá pegando uma corzinha bem de leve, chegou a hora de a gente adicionar as nossas folhas de mangold. Mangold é o nome que as folhas de beterraba têm aqui em Israel. Então, se vocês me escutarem às vezes falando mangold em vez de folhas de beterraba, saibam que é a mesma coisa. Quem estiver usando a couve, o tempo de cozimento vai ser um pouquinho mais longo da couve. Mas vocês vão ver mais ou menos o ponto, eu vou mostrar pra vocês, e é muito parecido com a couve também. Eu realmente aconselho a quem nunca tentou experimentar a folha de beterraba como uma ótima opção, porque a folha de beterraba é muito nutritiva e também tem um preço super baixo, mesmo aqui em Israel, e eu imagino que no Brasil, que ela normalmente é descartada, mais ainda. Bom, agora o nosso alho já dourou um pouquinho, chegou a hora da gente colocar
a nossa folha de beterraba. Como vocês estão vendo, gente, essa folha é bem verde, bem escura. Por isso, é até parecida com a nossa couve, que a diferença é a consistência. A nossa couve no Brasil tem aquela consistência mais gordurosa e essa folha, a folha de beterraba ou a mangold, não tem. A gente só vai misturar um pouquinho, dar uma refogadinha. Vocês podem prestar atenção que o sal eu deixei para o final e eu vou explicar para vocês por quê. O sal, ele desidrata tanto a folha quanto o peixe, então a gente vai deixar para salgar no final. Na minha sopa de legumes tem um pouquinho de sal. Se vocês forem usar o caldo pronto, ele também já tem um pouco de sal. Então vamos deixar para salgar, para terminar de salgar no final do prato. Quando a minha folha já estiver baixa, a gente vai refogar mais um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês o ponto. Se for a couve chegar nesse ponto também, que ela murcha bastante, tá? Bom, gente, agora que a folha de beterraba já tá bem murchinha, vocês estão vendo, a gente vai começar a colocar os outros ingredientes. Então, primeiro a gente vai colocar metade do nosso caldo de legumes, tá bom? Agora a gente vai colocar o nosso peixe, a gente vai arranjar o nosso peixe de uma maneira que ele fique em filés e eles não quebrem, tá? Quem estiver usando, eu tô usando com a pele, vocês podem usar sem a pele, para quem gostar de um sabor mais suave. A pele a gente não vai servir, ninguém vai comer de qualquer maneira, mas eu acho que dá um sabor bom ao peixe. A outra opção, para quem gosta de um sabor bem acentuado de peixe, é usar o caldo de peixe em vez do caldo de legumes. Eu particularmente gosto menos, mas é uma opção. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar tudo que sobrou do nosso caldo de legumes aqui. E agora a gente vai colocar, para quem gosta, tá? Salsinha e coentro picados no nosso peixe. Quem gostar só da salsinha, usa só a salsinha. A relação aqui é de meio a meio, mais ou menos meio maço um meio maço ao todo, um quarto de maço de cada um. E a gente vai pegar agora o nosso suco de limão e vai jogar sobre o nosso peixe. Parece bastante, gente, mas não é. Não precisa ter medo. E agora a gente vai esperar o nosso peixe cozinhar um pouquinho nessa mistura com fogo de médio a alto, até o peixe estar bem cozido. Aí a gente vai secar essa água e vai salgar. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos esperar um pouquinho o peixe destampado mesmo na nossa panela cozinhar. Olha, gente, mais ou menos 3 minutos depois que o peixe começa a cozinhar, tá? Que eu já tô vendo que ele já tá levantando fervura. É a hora que eu vou misturar a minha pastinha. Eu peguei 1 colher de sopa de água, misturei com meia colher de chá de cúrcuma e meia colher de chá de pimenta do reino e eu vou misturar aqui. Não é preciso fazer a pastinha, mas é que eu acho que mistura melhor no peixe. A gente vai colocar, isso vai dar cor e sabor ao nosso peixe, tá? É que eu sempre espero um pouquinho até ferver, porque aí a cúrcuma não fica embolada, tá? Vocês estão vendo que ela mistura muito bem, muito rápido no nosso peixe. E agora a gente continua, ó, fogo de médio a médio alto, depende do fogão de vocês, para essa água secar, enquanto o peixe cozinha. Ó, gente, a hora que a quantidade de líquido já diminuiu e o nosso peixe já tá bem branquinho, tá? A gente não vê mais nada de transparência nele. É a hora que o nosso peixe tá pronto. Esse prato é para ter bastante molho mesmo, que a ideia é servir com arroz branco, com batata no forno, como vocês preferirem, ou os dois. Então, esse é o ponto que a gente vai parar o cozimento e vai servir. Bom, gente, o nosso prato já tá pronto, como eu falei. A gente vai servir. Eu recomendo servir com batatas assadas e com arroz, como vocês estiverem acostumados a fazer na Semana Santa. Quem gostar de farofa também combina. A gente vai pegar, na hora de servir, a gente vai tentar servir com uma parte do mangold, que é a folha de beterraba, que é muito gostosa, muito saborosa, ficou com gosto do nosso molho. Então a gente vai servir. Olha aqui, gente, que beleza. E vamos ver como ficou. Quem achar que tá faltando sal, essa é a hora de salgar. Ficou divino. Meulé.